Uma comissão especial da Câmara debateu propostas que regulamentam os direitos autorais no Brasil. A audiência pública contou com a participação de artistas e compositores. Apesar da tietagem, o músico e compositor Frejá não veio cantar. Acompanhado de outro artista, Tim Rescala, o cofundador do Barão Vermelho, veio à Câmara cobrar a consolidação da lei que prevê a gestão coletiva dos direitos autorais, aprovada em 2013 pelo Congresso Nacional. A Comissão Especial da Câmara analisa 41 propostas que regulamentam a lei e a maioria trata de isenções de pagamento de direitos autorais para diversas entidades, como igrejas, hotéis e órgãos públicos. Dos 41 projetos que são apresentados, na verdade, 40 deles pedem isenção do pagamento de direito autoral, o que eu acho muito ruim para um país que tem que valorizar a propriedade intelectual. Então, mas eu acho que tudo isso é muito vítima justamente do fato da entidade que é encarregada de cobrar direito autoral ter sido deformada durante esses tempos todos. Esse tempo todo, esses 20 e poucos anos que ela ficou sem fiscalização do Estado. Isso foi uma coisa que a gente conseguiu com a 12.853 e por isso eu acredito que no prazo dos próximos 5 anos a gente vai corrigir essas deformações e a relação do usuário com as músicas que ele quer ouvir e que ele precisa usar vai ficar muito mais amigável. Segundo a relatora na Comissão Especial, deputada Renata Abreu, a ideia não é piorar a legislação, mas dar maior segurança para quem paga e para quem recebe os direitos autorais. A deputada argumenta que existe muita disputa em relação aos valores praticados, que vão parar na justiça. E enquanto dura o processo, o artista deixa de receber. Está na hora da gente dar um passo além, de nós criarmos alguns critérios específicos para dar garantia tanto para o usuário de saber que ele está pagando, de tirar um pouquinho o poder dos fiscais, que hoje, infelizmente, acaba que o fiscal tem o poder de negociação e fica refém, muitas vezes, o artista nesse processo. Então, a gente dá mais transparência e otimizar tanto para o artista o seu recebimento, porque vai saber quem pagou, o que recebeu, e para a pessoa que pagou num critério de cobrança que todos tenham acordado de forma conjunta. Estamos ouvindo também todas as partes, as instituições, enfim, as associações que recebem, os artistas que também hoje pressionam até mesmo o tribunal com uma representação de inconstitucionalidade apresentada pelo ECAD, pedindo o julgamento, e também os brasileiros que pagam. Eles não são contra pagar, mas eles querem critérios para que, inclusive, possa se arrecadar mais e distribuir melhor. O Rio São Francisco, que corta 5 estados brasileiros, pede socorro. Uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente do Senado discutiu estratégias para revitalizar o velho Chico. No início da reunião, um tempo para descontração, com a música do baiano Xangai, um dos convidados. Riacho do navio corre pro Pajeú, Rio Pajeú vai despejar no São Francisco, o Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Depois, um alerta. Nós temos uma previsão de que dentro de pouco mais de 40 anos, o São Francisco pode acabar. Denúncias. O mar já entra 12 quilômetros no Rio São Francisco. Aí é o Rio Jequitaí, o Rio Pacuí, que também abastece, essa área que abastece também Montes Claros. E um desabafo. O Ministério Público tem usado os instrumentos que o Poder Legislativo nos deu e nem por isso nós podemos comemorar. Ao contrário, nosso sentimento é de frustração. Os senadores criticaram o descaso com o Rio. Falta uma coisa importante e quero fazer um registro. Falta decisão política. Nós perdemos o planejamento neste país. Não há mais planejamento. Com o desastre que nós estamos vivendo em Minas, mas envolvendo um rio tão importante quanto o Rio Doce para aquele estado e para as águas, para os recursos hídricos brasileiros, nós não podemos permitir que possa acontecer a inanição, a morte do Rio São Francisco. Não faltaram recursos para a revitalização. O governo federal colocou, como nós vimos aqui,
mais de 2 bilhões de reais só na Codevasf para revitalização. E com todos os órgãos do governo federal foram mais de 14 bilhões. Só que a revitalização que nós traduzíamos era não poluir a água no rio, quando o nosso querido senador da Bahia, Otto Alencar, chamava a atenção que a revitalização que o rio está reclamando é de produção de água. E o representante da Codevasf apresentou as ações previstas para os próximos 20 anos. Nós tivemos maior preocupação até agora com a qualidade da água e agora a quantidade, que é a grande preocupação, já que os rios estão secando e estão morrendo. Para o presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Otto Alencar, só um trabalho conjunto da sociedade civil, do governo federal e dos governos de todos os estados banhados pelo rio poderá salvar o São Francisco. Os governos estaduais também são responsáveis pelos rios tributários. Lá em Minas, os rios afluentes é de responsabilidade do governo de Minas, do governo estadual. Como é na Bahia também. Chamar a atenção dos governadores, dos prefeitos, dos jovens, de todo o conjunto da sociedade, para que eles possam abrir os olhos e pensar em preservar a água. Os números da violência contra a mulher continuam alarmantes. A cada 12 segundos, uma mulher é estuprada no Brasil. O número de homicídios contra negras também cresceu, 54%. A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher se reuniu para debater esse crime que acontece nas ruas, em casa e até dentro das universidades. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo e as principais vítimas são negras. Os assassinatos subiram 54% em 10 anos. Em mais da metade dos casos, os crimes foram cometidos em casa e 33% dos agressores são parceiros ou ex-parceiros das vítimas. Infelizmente, os números são assustadores. Todo o avanço que tivemos no início da implantação da Lei Maria da Penha, que já acabou de completar 9 anos, ela começa a se perder no sentido de que os números voltaram a aumentar. Violência que está nas ruas e se reflete dentro das universidades. Nos últimos 10 anos, só nos cursos da área de saúde foram registrados 112 estupros na Universidade de São Paulo. A representante da USP reconhece o problema e explica que a abordagem se confunde com uma situação normal de namoro. Vocês pensam que a violência se dá à noite? Não é. Basicamente é durante o dia, até na hora do almoço. Então o cara chega, pode ser gente de fora, agarra a menina e finge que está namorando, mas na verdade ele não está. Ele está querendo se aproveitar dela, estuprar, etc. Já para o Conselho Nacional da Juventude, é preciso criar espaços de denúncia. Para uma mulher chegar a vir a público e fazer essa denúncia é muito difícil. E as universidades, elas se negam a produzir esses espaços de escuta, espaços onde essa denúncia ela ganhe eco. A seguir, vamos conhecer a riqueza natural e o patrimônio histórico do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Não saia daí. A gente volta em 1 minuto.